Sabe aquele dia que você literalmente produz conteúdos e fica extremamente feliz ao final dessa grande jornada? E eu estou aqui com uma grande convidada, uma mulher representando, né, as mulheres na TI que nós tanto gostamos e estamos muito bem representados nessa nossa conversa. Fabi Tanaka. Fabi, um grande prazer poder te receber aqui para o nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Renato. Eu agradeço pelo convite. É um prazer enorme, uma honra estar aqui também. Parabéns, Fabi. Fabi, nós vamos começar a nossa conversa no estilo que nós adoramos. Falar um pouco de infância, da onde viemos, valores familiares, da onde tudo começou numa trajetória tão bonita como a sua. Qual é essa história de infância, Fabi? Bom, eu tive uma infância muito agradável, né? Então eu curti muito os anos 80. Então, assim, eu gosto muito de tudo que aconteceu durante os anos 80, desde músicas, brinquedos, brincadeiras que a gente fazia, né? Sempre ao ar livre. Eu me recordo bem que quando tinha a Copa do Mundo, como eu nasci no Tatuapé também, mas sou de São Paulo, hoje sou de São Caetano, mas eu me recordo muito, assim, das crianças, né, brincarem muito juntas, né, em ar livre mesmo, soltando pipa. E também durante os anos 80 que começaram também a surgir, né, jogos eletrônicos, eu comecei a me interessar também. Então foi muito agradável, né? Então, jogos eletrônicos assim de PC, Atari, então toda aquela geração eu vivi. Fabi, você sabe que nós temos a mesma idade. Eu sou de 77, como você também. Sim. Né? E vivi tudo isso, né? Aquela infância livre, a infância dos desenhos. Lembra dos desenhos? Sim, fantásticos. Qual que você mais gostava, Fabi? A gente tinha o quê? Nós tínhamos Tom e Jerry, tinha Pantera Cor-de-Rosa, tinha Thundercats. Thundercats, né? He-Man. He-Man, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Uhum. E ali, né, tinha o programa da Xuxa, mas antes tinha o Balão Mágico, exatamente, né? Que a gente pegou um pouco de tudo isso também. O mundo, né? de Bikman, né? Que eu, assim, sempre gostei, fui sempre muito curiosa na infância. Então, gostava muito de assistir também programas assim, né? Científicos, de experiências. Então, o mundo de Bikman, ele trazia muito essa coisa científica de uma forma lúdica. E aquilo me instigava demais. É verdade, lembrou muito bem, Fabi. Fabi, eu adoro minerar, garimpar aqui, né, os momentos onde os nossos convidados têm o primeiro contato com o computador. Sim. Porque a tecnologia da nossa época, né, Fabi, a mais exponencial da época, era o início dos computadores, exato, né? A gente se instigava em querer conhecer, mas era tudo muito rudimentar. Quando você conseguiu ter essa primeira experiência com o computador? Foi exatamente nos anos 80. Entre os anos de 84 e 85, eu tive também muita inspiração, né, da minha família, dos meus irmãos, que já estudavam parte de eletrônica na época. Então, assim, um dos primeiros computadores que eu vi foi a versão da Apple. Era um Apple II, né? Ainda era um floppy disk, né? Disco flexível. Então, tinham muitos jogos ali. Então, haviam editores de texto. Eu achava aquilo incrível, né? E as impressoras matriciais. Então, eu me recordo que, naquela época, eu já fazia trabalho escolar com alguns textos, né? Bacana. E impressos naquela impressora matricial. Fabi, nós temos uma diferença dos 77, o pessoal dos 77. Você acredita que eu fui ver computador em 97? Ou seja, eu já tinha 20 anos de idade. Olha que coisa, né? Que coisa. Que oportunidade que você teve, né, de começar a experimentar antes ainda. Isso, foi muito bom experimentar, né? Eu tive sempre essa inspiração. E muita curiosidade também, né, nesse ambiente computacional. Eu me recordo também que depois dos anos 80 e quando chegaram os anos 90, eu me recordo muito bem de quando chegou a Mandic. É verdade, os primeiros provedores de internet, né? Exatamente. Então, nós tínhamos lá a internet discada, entrava naqueles chats, né? Ainda era
aquela tela verde. Então, assim, estava naquela transição, né, do MS-DOS para Windows. Isso. Então, eu vivi essa fase, né, da computação. Que bacana. Fabi, então a computação muito presente, a eletrônica permeando a sua casa, os irmãos, e aí chega aquele momento, né, de responder aquelas perguntas fatídicas, né? Sim. E aí, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer? Qual que é a sua profissão? Você teve dúvidas do que você queria? Ou já foi uma coisa meio que, não, olha, esse é o caminho que eu vou seguir? Eu tive dúvidas, mesmo porque naquela época eu tinha inspiração dos meus irmãos, mas eu via que a área computacional, eletrônica, era uma área masculinizada ainda na época, né? Mas por eu gostar também muito, né, de ciências, tudo que era atividade científica, de laboratório eu também gostava muito, né? E aí então eu escolhi fazer biologia. Biologia? Exatamente. Biologia, porque eu queria aprender mais sobre seres biológicos, né, zoologia, botânica e seres microscópicos também. E eu tinha muita vontade de estudar as doenças, né? Então, assim, eu já tinha, assim, muita afinidade, assim, em investigar, né? Então, isso me instigava muito, né? Então, eu escolhi, inclusive, dentro, né, da própria biologia, fazer uma iniciação científica em torno de pesquisas relacionadas a bactérias e protozoários, que são seres unicelulares. Olha só, e que bom que você veio para o lado da TI, não foi para a biologia, senão nós não teríamos a Fabi aqui junto conosco, né? Exato. E esse lado investigativo, né, Fabi, deve ter te aberto outras possibilidades, e aí dentro do mundo de TI, parece que navegar, né, gostar de investigar e ir para o mundo de cyber parece que é um caminho ali, né? Como que foi os cursos, os primeiros trabalhos já na profissão na área de tecnologia, Fabi? Na área de tecnologia foi justamente quando eu precisei muito da tecnologia dentro da área biológica. Então eu estava ali numa iniciação científica onde eu tinha que fazer contagens inúmeras de seres microscópicos. Então eram assim numerosas bactérias, numerosos protozoários, numerosos fungos, e eu trabalhava muito com base de dados, né? E foi justamente nos anos 90, né? Então nos anos 90 a gente ainda utilizava, né, aquelas primeiras versões ainda, né, do pacote Office. Então cheguei a usar muito Excel nas minhas pesquisas, utilizava inclusive Access, né, que é o banco de dados nativo ali. E como eu trabalhava com numerosos exemplares, né, nas minhas pesquisas, eu tinha que ter integridade dessas informações, para que eu não tivesse que repetir a minha pesquisa e começar do zero. Então foi assim que eu busquei, né, também entender, me especializar sobre tecnologia, sobre banco de dados. E eu trabalhava também em laboratório de análises clínicas, né? Então eu fazia as análises microbiológicas, microscópicas, com a finalidade de identificar uma determinada doença. Então trabalhar com bactérias e identificar qual é o antibiograma, ou seja, qual é a droga, a química necessária para neutralizar o efeito daquela doença, qual a similaridade que tem isso em cibersegurança, né? Falso positivo, o falso né? positivo, a saúde, né, do paciente, a saúde do nosso parque tecnológico, de um ativo, por exemplo, de rede. Né? Então, da mesma forma que a gente precisa atualizar o antivírus e aplicar as vacinas necessárias, da mesma forma que nós temos que mitigar as vulnerabilidades dos sistemas, é a medicação que a gente precisa aplicar, é um script que a gente neutraliza um código malicioso. Ou seja, é a medicação para que tenha uma saúde, né? A gente fala muito em health check. Isso. Né? Health check do nosso ambiente de tecnologia. Então, eu faço muito essa similaridade. E em biologia, a gente estuda muito cadeia de DNA, que nada mais são do que strings. Isso. Né? Então, são strings que elas podem ser mutáveis durante um período de tempo, assim como células que são cancerígenas, elas têm uma mutação genética.
né? Mutação no código. Então, a mesma coisa acontece quando a gente tem um ataque persistente, por exemplo, na rede. Ou seja, nós temos cada vez mais malwares sofisticados, né? A partir de um subgrupo que anteriormente era simples, a partir daquele trecho, podemos ter o quê? Strings acoplando ali, deixando o malware cada vez mais malicioso, cada vez mais ruim, né? Perigoso ali para a nossa rede de computadores. Fantástico. Que relação criativa, que história bacana de correlacionar. E quando foi aquele momento, Fabi, que você diz assim, olha, eu amo biologia, me ensinou muita coisa, mas eu vou optar por uma carreira aqui na área de tecnologia. Quando foi essa mudança de chave, Fabi? A mudança de chave foi quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma segunda graduação, né? Então, eu tive que aprender mais sobre códigos de sistemas embarcados nos equipamentos que eu utilizava em laboratório de biológicas. Então, eu tive que aprender também a dar a manutenção naqueles códigos. Então, eu precisei entender desenvolvimento, né? E aí, eu procurei uma segunda graduação. Então, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Na Faculdade de Tecnologia Termomecânica em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Isso. E foi fantástico para mim. Foi, assim, uma virada de chave, porque eu gostei tanto do curso, eu gostei tanto de aprender tudo aquilo, que no final do curso nós precisávamos entregar também um relatório, né, de estágio para comprovar, né, que você está apto a exercer, né, uma profissão ali dentro da área de tecnologia. Então eu escolhi um ambiente complexo para fazer esse estágio. E eu escolhi, na época, a Bovespa ainda tinha, né, a Bolsa de Valores aqui em São Paulo, hoje é a B3. Isso. Né, mas eu comecei fazendo estágio na área de segurança da informação do Bovespa na época, na Bolsa de Valores. Fabi, que história rica, que, assim, estou surpreso de estar, né, diante de uma bióloga apaixonada pela área de tecnologia, onde você usou a tecnologia, né, para facilitar a sua vida. Exatamente. E que os projetos tivessem ainda mais resultado, né? E isso é uma inspiração, né? Então, eu me inspirei naquilo que eu já tinha vivenciado, né? Eu utilizei, né, daquela lógica que eu tinha aprendido, absorvido, né? E eu consegui enxergar meios de trabalhar com essa mesma lógica dentro de tecnologia da informação. E foi onde eu me encontrei na área de cibersegurança, que é uma área extremamente rica, né? Onde você tem diversas possibilidades ali investigativas, né? E muita coisa nova o tempo todo. Então, assim, para quem gosta de coisas novas, e assim, coisas novas, digo, quando a gente pisca hoje com a inteligência artificial, inclusive, nossa, né, já mudou, né? Então, você tem que estar o tempo todo ali antenado, né? E isso é instigante, é realmente, assim, fascinante trabalhar na área de cibersegurança. É verdade. Fabi, então você se desafia, a Bovespa é o seu aporte ali dentro de cyber, e aí você segue uma carreira desenvolvendo essa carreira. Quais foram os próximos passos nessa jornada? Nessa jornada de 17 anos, então eu estou 17 anos na área de cibersegurança, eu atuei durante mais 7 anos na área de biologias antes disso, né? Mas os próximos passos, depois que eu estagiei no Bovespa, Renato, eu fui trabalhar em uma grande empresa de telecomunicações. Tá? Então, eu fui trabalhar com parte de segurança na questão de tráfego, de pacotes, né, de VoIP, Voz sobre IP. Perfeito. E trabalhei muito com questão de segurança nesses protocolos, parte também de configurações de servidores convergentes, né, que são os troncos IPs. Perfeito. E trabalhava também com IP Office, né? Então, eu também vivi essa parte aí da era, né, em que o VoIP estava super em alta lá, né, e todas as empresas de call center, as grandes empresas, têm aquela infraestrutura, né, e toda aquela segurança relativa aos pacotes, principalmente nos pacotes de gravação de voz. É verdade. Né, que hoje muitas empresas elas guardam, né, parte do atendimento
desses pacotes de voz, né, para que tenha ali não somente o log, né, mas também todo o histórico de uma transação eletrônica financeira, por exemplo, através de uma URA, né? Fabi, uma super escola, né? Ou seja, no início, você já não era, assim, inexperiente, porque você já tinha uma experiência de vida, né? Sim. Mas, assim, uma experiência numa grande empresa de telecom. Sim. Eu imagino que isso tenha sido no início dos anos 2000. Sim, né? Foi. Início do VoIP, redução de custo com telefonia. Exatamente. QoS era uma coisa super necessária, né? E segurança, de uma certa forma, né? Chaves de criptografia, encapsular melhor esses fluxos. Era um negócio super moderno à época, né? Super, e aquilo me deixava, assim, muito instigada a cada vez saber mais e fazer mais. Aonde que eu posso melhorar mais? Aonde que eu posso deixar o meu ambiente mais seguro? Né? Os pacotes, as conversas, os textos, né? Como podemos deixar tudo isso mais seguro para uma saúde, né? Para uma saúde da marca mesmo da empresa em que eu atuava. Fantástico. Ou seja, um belo desafio, um setor novo, e aí a Fabi segue a jornada. A Fabi vai construindo a história profissional dela. Vou construindo. Fui pro ramo financeiro, trabalhar também em segurança da informação, mas sempre com viés de atuar também com antifraude. Tá. Então, segui minha vida indo para um ramo financeiro. Então, passei pelo Banco Bradesco, né? Bradesco Financiamentos. Nessa época de Bradesco Financiamentos, eu também cheguei a lecionar programação, linguagem de programação. Então, lecionava, na época, Java for Mobile também estava iniciando. Então, eu peguei todos os inícios. Os inícios, os hypes, né? Os hypes, exato. E eu lecionava no período noturno na Fundação Bradesco. Né? Então, foi uma passagem muito agradável também no Bradesco, onde eu tive muitas inspirações, né? Então, gostei muito de trabalhar com antifraude também. E também atuar como uma professora, né, de linguagem de programação dentro da TI, porque lá na biologia eu também lecionava, né, além de trabalhar em laboratório, eu já gostava, né, de compartilhar o meu conhecimento, porque eu acredito que todos nós, né, somos responsáveis por sermos multiplicadores de coisas boas, né, e eu acredito muito que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Olha só que coisa. É incrível, né? Isso, incrível. Né? Dividir para multiplicar. Exatamente, né? Exatamente. E assim foi. Área financeira, depois eu fui para a área de benefícios também, né? E quis conhecer também a área de logística, transportes. Por quê? Eu entendia que a área de logística é um grande desafio para a área de cybersecurity. Por quê? Existem transações ali e existem transporte, talvez, de milhões ali. E você prestando serviço para várias empresas. Né? Então, a cadeia de suprimentos hoje, qual é a empresa que fica sem a cadeia de suprimentos? Nenhuma. Né? Então, é um coração ali que vai suprir, né? vai gerar a economia, né? De todo um ecossistema. Então, fui para a logística e isso fez todo sentido na minha carreira. Porque hoje, estando numa empresa, né, num ramo de varejo, então hoje estou na Leroy Merlin, fez todo sentido trazer esse conhecimento, né, para dentro de casa e saber que existem ali inúmeras oportunidades para a gente trabalhar e para a gente deixar toda a nossa cadeia, né, com uma saúde de cibersegurança em dia. Sensacional. Fabi, que trajetória bonita, né? E eu estava aqui observando a sua história. E me vem novamente, né, aquele saudosismo, talvez, da nossa carreira de TI, que assim, TI é incrível, cyber é incrível, porque a gente tem a chance de fazer o que nós amamos e, ao mesmo tempo, aprender de negócios, segmentos múltiplos. Você vê, você começou numa área, né, da bolsa, depois área financeira, depois, né, migra, telecom, né, logística, depois o varejo agora, né, numa empresa incrível que é a Leroy Merlin, né, uma empresa assim que tem tudo a ver com o Brasil. Nós somos privilegiados, não somos, Fabi? Somos muito privilegiados e nós temos assim um berço enorme de bons profissionais, né, profissionais assim inovadores.
assim, abertos para o novo, né, para trazer muita novidade, muito desenvolvimento, né, que faz com que a tecnologia faça gerir, né, faça que o negócio também se multiplique, né? Então a gente tem essa escalabilidade. Então, assim, eu vejo que a tecnologia e a cibersegurança são assim, são matérias, né, que não se terminam, né? Eles têm possibilidades infinitas aí para a gente explorar. Que legal. Fabi, nós vamos agora passar para uma etapa da nossa entrevista que eu acho sensacional. Primeiro, já buscando um fechamento, que é deixar uma mensagem para as novas gerações que estão vindo, né? Quem vai nos suceder, né? E eu queria aqui, com a sua permissão, Fabi, a Fabi nos agraciou com a presença da querida família, né? Estando também junto, ou seja, essa atmosfera. E aí, Fabi, eu queria te perguntar assim, qual a mensagem que você deixaria para um jovem ou para uma jovem, uma menina, né, que esteja prospectando, né, uma carreira na área de tecnologia, em especial em cyber? Qual mensagem você deixaria para essa jovem que muitas vezes assim, ah não, eu sou mulher, TI é muito masculino, poxa, a área de cyber, poxa, não tem gente trabalhando na área de cyber. Tá aqui uma grande prova que sim. Qual a mensagem para essas novas gerações, Fabi? A grande mensagem é que nós precisamos entender que não somos limitados. Nós podemos tudo, desde que seja da vontade de cada um. Então, o importante é que a gente transforme todo o nosso objetivo, a nossa vontade, em oportunidades e fazer com que essas oportunidades floresçam, né? Então, assim, são coisas da cabeça, de não poder. Então, nunca permita também que uma limitação alheia te limite. Então, acredito que essa seja uma grande mensagem para os jovens e acredite, né? A área de cibersegurança é fantástica para homens, mulheres, né? Para os jovens que estão saindo da faculdade. Então, assim, uma disciplina sensacional para ser explorada, né? E é muito instigante e acredito que serão muito felizes nessa profissão, porque nós fazemos o bem, né, para uma saúde de uma empresa, né, de uma companhia. E nós podemos executar isso de uma forma, assim, muito leve, né, porque apesar de ser um assunto que aparenta ser um assunto pesado, nós conseguimos trazer essa leveza, né, através de conhecimentos, de experiências que nós trazemos da vida, né? Então, eu acredito que essa diversidade que a gente traz também de experiências, isso vai também agregar demais, né, para um CISO, para um profissional de cibersegurança que queira, né, estar nessa área, se desenvolver, né, e assim brilhar como um bom profissional. Fabi, você sabe que ouvindo as suas palavras, a forma que você coloca, é quase que um convite, é um chamamento para dizer, pessoal, venham para esse fabuloso mundo, né, profissional que nós vivemos. É muito trabalho, tem estresse, mas é muito bacana nós estarmos conectados naquilo que é o futuro das nações, né? Sim. A gente tem a oportunidade de poder conhecer o que é uma IA generativa, né? O que são essas tendências tecnológicas que estão por aí, né? Não que a gente esteja envolvidos em todas as frentes, mas que a gente consegue compreender, né? E orientar as pessoas muitas vezes, né, para uma jornada de sucesso aí também. Exatamente. Parabéns, Fabi. Fabi, ficaria aqui mais uma hora batendo um papo contigo, fazendo várias perguntas, vários detalhezinhos da sua carreira, mas para quem quer conhecer a história completa da Fabi Tanaka, vai ter que esperar o lançamento do livro Por Trás da TI, na 5ª edição, vai conhecer ainda mais detalhes da história super bacana da Fabi. Fabi, meu muito obrigado. Estou honrado de poder contar com o seu apoio e principalmente fechar esse grande dia, desse grande encontro que nós fizemos com a sua entrevista, com a sua história. Meu muito obrigado, Fabi. Obrigada, Renato. Eu agradeço imensamente, né? E muito honrada também por estar aqui contribuindo, né, com essa nossa comunidade de tecnologia,
com a nossa comunidade de cibersegurança, né? E também servindo como uma voz, né, para esses jovens, né, e para as mulheres também que queiram vir para a área e venham. Tá aí, Fabi Tanaka convidando as mulheres para estarem junto conosco na área de cibersegurança e de TI também. Okay. Muito obrigado, Fabi, parabéns. Obrigada, Renato. Valeu.